este lugar onde se estende um vasto asfalto. Antigamente, havia aqui um luxuoso complexo comercial inspirado na paisagem de Veneza, na Itália. Contudo, a gestão desse centro comercial foi muito problemática. Falta de pagamento das despesas de construção, salários e impostos prediais. Mesmo com estimativas otimistas e grande movimento, o prejuízo foi enorme. Construção ilegal, falência em apenas 3 anos. Se eu começar a listar, não tem fim. Dentro do complexo, havia um canal onde era possível passear de gôndola. O nível de acabamento dos prédios também era alto. Mesmo sumindo em 3 anos, o local permanece na memória das pessoas. Hoje apresento a Vila Italiana do Porto de Nagoya, localizada em Nagoya, província de Aichi. Então cheguei à estação Nagoya Port, da linha Meiko, do metrô municipal de Nagoya, e à estação terminal da linha Meiko. O local fica a cerca de 30 minutos da estação Nagoya ou da estação Sakai. A caminhada da estação até a Vila Italiana leva cerca de 5 minutos. Como o nome sugere, o Porto de Nagoya é próspero como terminal de balsas e ponto de comércio. Muitos dos usuários da estação são casais ou pessoas casadas, porque ali perto fica o aquário do Porto de Nagoya e também o Sea Train Land, que é um lugar que todos querem visitar. Também há um pequeno parque de diversões. Normalmente eu moro em Osaka, mas quando viajo para filmagens basicamente não tenho tempo e acabo voltando sem fazer turismo. Quando venho para a estação mais próxima de um lugar de lazer assim, dá vontade de fazer turismo, né? Saí para a superfície, como posso dizer, é claro, mas tem aquele clima típico de cidade portuária. Agora vamos seguir até o local onde ficava a Vila Italiana. À beira-mar ficam o aquário, o parque, o museu e outros formando o Porto de Nagoya. Essa área é chamada de Garden Futo. É uma área onde se concentram pontos turísticos. A Vila Italiana também fazia parte do Garden Futo. Originalmente, o lado leste do Garden Futo, onde ficava a Vila Italiana, era o local de antigos armazéns da Nippon Express. Ao lado da vila havia um parque com uma réplica do Porto de Nagoya. Há uma fonte em formato de porto. Se interessar, visite. Avançando um pouco, cheguei onde ficava o antigo prédio. Atualmente, o local está vazio e quase tudo é asfalto. Só há uma pequena praça em uma parte. A praça cercada por asfalto é muito surreal. A maioria das pessoas provavelmente nem imagina que havia um centro comercial aqui. Sobrou uma placa de orientação do estacionamento da Vila Italiana. O nome Vila Italiana só resta aqui, então essa placa é realmente valiosa. Apesar de estar bem desgastada, acho que não retiraram porque tecnicamente fica fora do terreno. Eu pensei que não daria para entrar, mas quando fui andando até o fundo, acabei conseguindo entrar. Este lugar está aberto como Praça Leste e parece que funciona apenas em dias de semana, das 9 às 16 horas. Cercado por asfalto, a parte com grama parece ser a Praça Leste, mas quem viria aqui? Talvez só deixem aberto por deixar. Mesmo que os alunos do ensino fundamental venham aqui após a aula, é por pouco tempo. Não dá pra brincar aqui, e nem abre nos feriados. Será que alguém realmente usa isso? Ao lado tem um grande... Também tem um parque grande ao lado, então realmente não parece necessário. Acho que muita gente já ficou curiosa, mas lá no fundo tem um prédio solitário que parece bem italiano. Aqui era um salão de casamentos. Esse salão de casamentos funcionava desde a época da Vila Italiana e continuou aberto mesmo após seu fechamento, mas finalmente encerrou as atividades. Parece que ele foi fechado recentemente, em 2024. Como funcionou até pouco tempo atrás, está realmente bonito. Pesquisando, descobri que havia outro prédio ao lado deste que ainda resta, mas só este ficou. Parece que ele foi demolido. É um mistério porque apenas um foi demolido, não é? Olhando assim para o terreno da Vila Italiana, dá pra ver que não era exatamente um centro comercial enorme. A área do terreno é de 31 mil metros quadrados, isso não chega nem ao tamanho de um Tokyo Dome. É uma grande instalação comercial, mas dentro desse padrão ela é relativamente pequena, nem dá pra imaginar que havia um canal passando por esse terreno.
Agora vou explicar como era o Italian Village como instalação comercial. Consegui imagens raras da época em que o Italian Village estava em funcionamento, então vou mostrá-las durante a explicação. Vale muito a pena conferir. O Italian Village do Porto de Nagoya era um complexo comercial inaugurado em 2 de abril de 2005. O empreendimento foi realizado pela Autoridade Portuária de Nagoya, proprietária do edifício, e pela Nagoya Port Italian Village Co. Ltd., subsidiária da Sestlavie Holdings, que atuou como desenvolvedora. A operação foi realizada pela Nagoya Port Italian Village Co. Ltd. Lojas de 2 andares alinhadas. Na entrada, há o grande prédio principal de 3 andares, o Museu de Vidro Veneziano. Está dividido em 4 áreas para cerimônias de casamento. Cerca de 80 lojas estavam em funcionamento, aliás. Parece que o prédio principal foi feito reformando um antigo armazém da Nippon Express. As lojas foram fechadas para não prejudicar a paisagem do local, com poucas redes conhecidas nacionalmente. Dizem que não há, mas a composição dos inquilinos é ousada e arrojada para os dias atuais. Como não há muitos centros comerciais, isso me deixa animado, mas também fico preocupado se realmente deu certo. Bem, como não deu certo, acabou fechando, mas mesmo assim, o maior atrativo é a paisagem, que parece um parque temático de tão impressionante. Com grande empenho, eles recriaram a Itália, com um canal de água no centro do complexo. No canal, gôndolas importadas diretamente da Itália operavam. Era possível embarcar pagando uma taxa, e parece que até mesmo os gondoleiros eram italianos, mostrando uma atenção incrível aos detalhes. Mesmo assistindo às imagens da época, dá muita vontade de visitar. Com um lugar assim sendo construído, não tinha como não virar assunto. Em seu primeiro ano, o local recebeu impressionantes 4,2 milhões de visitantes, sendo um enorme sucesso. No dia da inauguração, até a gôndola tinha fila de espera de 1 hora. Como se tratava de um complexo comercial, a entrada era gratuita, é claro. No entanto, muitas pessoas iam apenas para apreciar a paisagem e acabavam não comprando nada. Desde 23 de abril, após a inauguração, as lojas só funcionavam aos finais de semana e feriados. Foi tomada uma medida para que só fosse possível entrar comprando um cupom de 500 ienes. Em novembro de 2006, deixou de ser necessário comprar novamente, devido à diminuição do número de visitantes. Como era necessário comprar o cupom para poder ir, isso acabou elevando a dificuldade. Pode ser que a diminuição dos clientes tenha influenciado, mas não parece ser o fator direto. O principal atrativo era a paisagem, e havia poucas lojas com grande poder de atração. As pessoas tendem a enjoar da paisagem e pensam que basta ir uma vez. Então, no final das contas, a competição acaba sendo entre as lojas. A composição dos estabelecimentos na vila italiana era tão ousada que não agradou a muitos. No entanto, se tivessem colocado atrações para atrair pessoas, o conceito do local acabaria se perdendo, então é uma questão complicada. Faltavam restaurantes. O número total de estabelecimentos de alimentação era 10. Dos 10 lugares, 4 eram lojas de sobremesa, então apenas 6 ofereciam refeições completas. Mais pessoas do que se imagina usam centros comerciais com o objetivo de comer em restaurantes. Na verdade, existem dados que mostram que mais da metade dos clientes que visitam grandes centros comerciais utilizam os restaurantes. Esses números são de 2021, então pode ser diferente de antes, mas em média, 20% de todas as lojas são restaurantes. Em comparação, a proporção de restaurantes na vila italiana é de 10%, considerando apenas os estabelecimentos onde é possível fazer refeições, são somente 7,5% e isso é pouco. Como não há outros restaurantes nas proximidades, basicamente você acaba tendo que comer dentro da vila italiana. Parece que nos feriados havia longas esperas, o que inevitavelmente causava estresse para os clientes. Além disso, o único elemento de entretenimento era basicamente a gôndola, o resto era basicamente para fazer compras. A composição das lojas era voltada para isso. Há também o Museu de Vidro Veneziano, mas não é algo que você vá toda vez. Não é o tipo de lugar para ir com tanta frequência, né? Como a própria instalação não é muito grande, não era um lugar onde você pudesse passar o dia inteiro, o ideal seria visitar junto com o aquário do Porto de Nagoya ou o Parque Sea Train Land, que ficam próximos. Porém, como o aquário e o parque de diversões são um pouco distantes, isso também é complicado. Aparentemente, poucas pessoas visitavam os dois lugares.
Aliás, pessoalmente, acho que o local comercial em Osaka tem as condições de localização mais parecidas com a Vila Italiana. O Tempozan Marketplace, por outro lado, fica bem ao lado do Aquário Kaiyukan, então é conveniente. Honestamente, esse estabelecimento enfrentaria dificuldades se não estivesse próximo ao Aquário Kaiyukan. Para estabelecimentos comerciais, o mais importante é a localização, exceto para lugares grandes o suficiente para passar o dia inteiro. Por esses motivos, o número de visitantes foi diminuindo, a satisfação era baixa e não conseguimos fidelizar clientes. No primeiro ano, o número de visitantes foi de 4,2 milhões, porém, em 2008, esse número reduziu para 2 milhões. A empresa-mãe inaugurou a Vila Italiana para apoiar o empreendimento, com grandes expectativas. Pagaram grandes quantias em apoio financeiro, mas em 7 de maio de 2008 acumularam um prejuízo de 1.700 ienes e faliram junto com a empresa-mãe. Se não fosse pela Vila Italiana, talvez não tivessem falido. A Vila Italiana também foi fechada na mesma época, encerrando suas atividades em apenas 3 anos, um período muito curto. Acho realmente uma pena que uma instalação como essa tenha desaparecido em apenas 3 anos, mas acabou falindo. Problemas com a empresa administradora vinham sendo revelados um após o outro. Neste canal, normalmente evitamos opiniões críticas para manter a neutralidade, mas vou dizer mesmo assim, tudo o que vou contar agora são histórias ruins. Mas como são muitas demais. No vídeo, vou selecionar apenas as histórias mais impactantes. Se você se interessar por outras, confira os artigos na seção de referências na descrição. Então, por favor, dê uma olhada lá. Sobre o não pagamento das taxas de construção da instalação de banho quente, a Vila Italiana estava construindo uma instalação adicional para aumentar a atratividade do local. Contudo, o pagamento das taxas de construção sofreu atrasos recorrentes. A obra foi interrompida e o contrato cancelado. Decidiu-se que o valor da obra até a interrupção, cerca de 147 milhões de ienes, seria pago parceladamente. Isso estava combinado, mas o pagamento foi interrompido no meio do processo, ficando cerca de 10 milhões de ienes em aberto. Além disso, não havia dinheiro para pagar os salários dos funcionários nem para pagar os fornecedores externos. Então, é claro, também não havia dinheiro para pagar os funcionários. Ficou claro que havia muitas violações da lei trabalhista, como o não pagamento dos salários dos funcionários e o não pagamento das horas extras. Com o fechamento da Vila Italiana, todos os 360 funcionários foram demitidos, mas como na época da contratação foi explicado que a Vila Italiana teria um projeto de 20 anos, muitos funcionários contestaram as demissões e parece que até entraram com processos judiciais. Por fim, também houve inadimplência no pagamento do imposto predial fixo. Acho que alguns de vocês já estão cansados de ouvir a palavra inadimplência, mas havia um atraso no pagamento de cerca de 80 milhões de ienes. Sobre isso, a Vila Italiana afirmou que foi um erro de cálculo e que pagariam aos poucos. Não se sabe se tudo isso foi realmente pago, mas permaneceu inadimplente. A empresa está falida. Como medida contra marés altas, a cidade de Nagoya proíbe por lei construções de madeira na área costeira. No entanto, quase toda a entrada da Vila Italiana do porto de Nagoya, que fica justamente nessa área costeira, foi construída em madeira. Antes da falência, descobriu-se que 14 edifícios eram de madeira. Aparentemente por anos ninguém notou que na solicitação, o lado da Vila Italiana declarou que as estruturas dos prédios eram de aço, com apenas uma parte em madeira. A Vila Italiana afirmou que planejava construir em madeira, mas ao tomar conhecimento de uma regulamentação municipal, orientou a construção com estrutura de aço. A construtora testemunhou que pode ter construído com base no projeto anterior, mas também afirmou que, quando recusou devido à dificuldade de obter aço a tempo da data de abertura, a Vila Italiana pediu então para construir em madeira. Honestamente, não sei qual dos dois está dizendo a verdade, mas é certo que a construção é ilegal. Em 2005, a cidade sediou a Expo IT, que precisava acontecer de qualquer maneira. Havia o desejo de que a Vila Italiana também fosse inaugurada durante esse período, então a data de abertura foi definida. No entanto, devido ao boom de construções causado pela Expo IT, estava difícil conseguir estruturas de aço, por causa dessas circunstâncias. Para apressar a inauguração, foi sugerido nos jornais que talvez tenham optado pela construção de madeira não só por necessidade, mas também porque o custo dos materiais de madeira é mais baixo.
Aliás, desde que a construção ilegal foi apontada, a Vila Italiana minimizou os riscos de maré alta e criticou o regulamento desatualizado. Porém, essas considerações deveriam ter sido feitas antes da construção, não acha? De qualquer forma, a Vila Italiana teve vários problemas. Acho que a causa de todos esses problemas foi o planejamento otimista demais. Em 2008, o número de visitantes caiu para 2 milhões, metade em relação à inauguração. A população visitante era próxima à de Nagoya, um número considerável dado o tamanho da instalação. Porém, em pouco tempo acumularam um déficit de 1,7 bilhão e faliram. Questiona-se a administração dos ativos. Aparentemente, desde a inauguração, não atraíram lojistas suficientes, tendo que administrar suas próprias lojas, aumentando as despesas além do previsto. É incerto se houve lucro no primeiro ano de operação. As construções de madeira ilegais do antigo local da Vila Italiana foram demolidas, mas parte do prédio principal e outros ficaram lá por um tempo. Esse tipo de instalação acabou sendo apreciada pelos cosplayers que gostaram de poder tirar fotos com o clima da Itália, e parece que realmente começaram a usar o local para eventos de cosplay. No entanto, os prédios foram demolidos por volta de 2015. O terreno onde ficava virou um labirinto e área para churrasco. O local continuou sendo usado como praça e área para churrascos, mas dentro do terreno restaram apenas uma praça isolada e ruínas de um salão de casamentos, que também foram demolidos. Se eu fosse youtuber na época teria ido gravar, fico frustrado por não ter feito. Ao lado do terreno permanece o estacionamento vertical utilizado na época, agora operando como o estacionamento leste do Garden Photo. Ele ainda está em uso até hoje. A cor permanece inalterada, idêntica à época em que estava em operação. Há uma moldura para campanhas e anúncios. Depois que esse cartaz foi colocado, dá pra ver que tem letras do alfabeto escritas. Parece certo que é um cartaz da época da Vila Italiana, consegui confirmar isso no estacionamento. Acho que é só isso que restou. Se alguém souber de outros lugares onde ainda há vestígios, por favor, conte pra gente nos comentários. Sobre o futuro do terreno, em 2023, a Taisei Kensetsu assumiu o projeto de desenvolvimento. O redesenvolvimento do Garden Photo já foi definido. Uma grande área, incluindo a Vila Italiana, está designada como área de desenvolvimento. Apesar disso, no momento não há nenhum movimento. Onde ficava a Vila Italiana, uma instalação de hospedagem será construída para os atletas dos Jogos Asiáticos e para asiáticos de 2026 sediados principalmente em Nagoya. Está previsto que o uso seja temporário, apenas durante o período dos jogos, então parece que ainda vai demorar para uma reurbanização completa. Não se sabe ao certo que tipo de desenvolvimento está sendo considerado neste momento, então não dá para afirmar nada. Mas para uma instalação que atraia visitantes, o ideal seria construí-la próximo ao aquário. Áreas verdes e praças também estão incluídas como possíveis para desenvolvimento. Primeiro vamos reduzir a área que será demolida. Penso em realocar e estou curioso para saber que planos serão anunciados. É uma região empolgante. É isso. Este foi o vídeo de hoje. Até o próximo.